Abel Ferreira avisa para os seus auxiliares que vai mesmo embora do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa informação e conta ainda que no São Paulo o atacante Henrique não deve ficar. Ele e seu empresário estão bastante chateados com o Zubeldia e companhia pela falta de oportunidades. Quero destacar também uma declaração forte do presidente do Corinthians, Augusto Melo, sobre Matias Rojas. Já o Vasco da Gama só empatou com o Sampaio Corrêa, teve zagueiro discutindo com torcedores e o Cruz Maltino em situação delicada no Campeonato Carioca. Para completar, Jorge Jesus admitindo que no Brasil só trabalha no Flamengo. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa. A Lusa está tentando mais 1.500 ingressos para o jogo de sábado contra o Corinthians. Apesar de o mando ser da Lusa, já contei para vocês no vídeo dessa segunda-feira que a organização da partida ficará sob responsabilidade do Grupo Metrópolis, isso porque no ano passado a Associação da Portuguesa havia vendido esse mando de campo para o Grupo Metrópolis. O jogo aconteceria em Brasília. Ele foi devolvido ao Pacaembu, mas a tendência é que a grande maioria dos ingressos fiquem à disposição dos corintianos. Nesse momento a Lusa tem só 1.500 ingressos e ela tenta convencer os organizadores a garantir mais 1.500. Bora contar que Mariano, lateral direito que jogou as últimas 4 temporadas no Atlético Mineiro, é novo reforço do América. Jogador de 38 anos de idade, também tinha propostas do Avaí e do Guarani, além de uma sondagem do Internacional. Já Felipe Melo deve ser anunciado nas próximas horas como novo comentarista de futebol da TV Globo. O que você pensa sobre o tema? Falo também que o Red Bull Bragantino recusou proposta do Botafogo por Henry Mosquera. Atacante colombiano deve ficar pelo menos até a janela da metade do ano, quando o Red Bull pretende negociá-lo com o exterior. Para completar o noticiário, falar que o Botafogo não conseguiu avançar por Roberto Mantini. O técnico italiano quer 3 milhões de reais por mês de salário para trocar suas férias forçadas na Itália pelo comando do Botafogo. Negociações com o Tite também não avançaram, embora já se saiba com salários e condições financeiras bem inferiores. A última do giro de notícias conta que Luan, ex-zagueiro do Palmeiras, hoje com 31 anos de idade, foi especulado como possível reforço do Grêmio. No tricolor gaúcho ninguém confirma. Luan que hoje atua no futebol mexicano. O Grêmio busca um defensor, outro nome que surgiu foi de William Rocha, ex-Atlético Paranaense. Preciso repercutir agora a entrevista de Jorge Jesus ao canal 11 de Portugal. Ele escancara que no Brasil não trabalhará em outro clube. Dá uma olhada na frase, abre aspas, eu treinaria apenas o Flamengo no Brasil. Não quero fazer a mesma coisa de quando saí do Benfica para o Sporting, fecha aspas. Essa foi uma das situações mais delicadas da carreira do JJ. Ele se queimou com o torcedor do Benfica, onde ele tinha bastante moral, e não foi bem avaliado e aceito pelo torcedor do Sporting. A lição ficou, até por isso, o JJ descarta trabalhar num rival do Flamengo. O treinador português ainda disse o seguinte nessa entrevista, abre aspas, já estive mais próximo de voltar ao Brasil, adorei o campeonato, o futebol faz parte da cultura deles, no caso nossa, gostaria de um dia voltar, fecha aspas. Só uma curiosidade, já havia contado para vocês que o novo presidente do Flamengo, BAP, trocou muitas mensagens ao longo da temporada passada com o Jorge Jesus. A ideia do BAP era ter o JJ como seu técnico assim que assumisse a presidência, mas Felipe Luiz acabou alterando esses planos. O Felipe assume de forma interina, deixa excelente impressão e é mantido no rubro-negro. Bora falar agora sobre o São Paulo. O atacante Henrique, de só 18 anos de idade, que teve seu contrato renovado no fim do ano passado, não deve permanecer no clube. O empresário dele, o Wagner Ribeiro, está bastante irritado com a atual condição do atleta. Vale a lembrança de que a renovação foi das mais complicadas. Isso porque o Henrique tinha várias propostas e acabou aceitando estender seu vínculo, que terminaria em dezembro desse ano, até dezembro de 2028, com a promessa de que ele seria melhor aproveitado. Veio a temporada de 2025 e o Zubeldia só o colocou em um único jogo. Foi na partida contra o Botafogo em que o Henrique foi titular. Desde então ele foi para o banco de reservas contra a Portuguesa e também contra o Santos, mas nem sequer foi utilizado. Diante desse cenário, Wagner Ribeiro tomou a decisão de buscar clubes para o Henrique. A grande dificuldade diz respeito à janela. Vários dos principais pontos de futebol no mundo
já não tem permissão para inscrição de atletas nesse momento. Então a tendência é que o Henrique tenha de esperar até a metade do ano. O Wagner Ribeiro tem a percepção de que com o Zubeldia o Henrique não vai jogar, apesar de todo o esforço feito pela diretoria em relação à renovação desse atleta, que é extremamente promissor. Só para completar, o Henrique, a partir da sua renovação, passou a ter uma multa rescisória de 65 milhões de euros. Pergunta que eu deixo para você é: o Henrique está sendo mal utilizado? Merecia mais minutos ou você está com o Zubeldia nessa questão? Usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Abel Ferreira, que já está preparando o terreno para deixar o Palmeiras em dezembro, quando acaba seu contrato. De acordo com a apuração do site Nosso Palestra, que cobre o dia a dia do Palmeiras, o Abel prometeu aos membros da sua comissão técnica fixa que fica no Verdão somente até 31 de dezembro. Importante contar que o Vitor Castanheira, seu braço direito, nem teve, em momento algum, durante a passagem no Brasil, a companhia da esposa e dos filhos. E o Castanheira perguntou para o Abel o que ele pretende fazer, até para que ele possa tomar a decisão de trazer ou não seus familiares. O Vitor Castanheira foi aconselhado a manter a esposa e os filhos em Portugal, já que eles ficaram 4 anos distantes, que ele espere somente esse ano. E aí, no fim da temporada, o Castanheira volta a Portugal ao lado do Abel, para que possam estar mais próximos dos familiares. Também, de acordo com o Nosso Palestra, alguns dos familiares dos membros da comissão técnica do Abel já começaram a buscar empresas que fazem a mudança para a Europa. Confesso que essa parte da notícia me parece mais estranha. A gente está no mês de fevereiro. O contrato do Abel e de seus auxiliares com o Palmeiras só se encerra em dezembro. Por que tanta antecedência? Digamos que, por exemplo, a esposa do Thiago, que é o analista de vídeo do Abel, ela queira voltar para Portugal. Ela vai passar todo o ano sem o marido, enfim. Mas o que tem de notícia é de que o Abel, mais uma vez, reforçando que não permanece para o próximo ano, treinador português que já havia declarado em entrevista coletiva que esse seria seu último ano vestindo a camisa alviverde. Só para completar, a lembrança de que a Leila Pereira havia tentado a renovação de contrato com o Abel. Esse contrato só terminaria em 2027, mas em momento algum o Abel demonstrou a intenção de estender esse vínculo. Hora de falar sobre Otávio. O volante deve trocar o Atlético Mineiro pelo Fluminense na manhã desta terça-feira. Conversei com uma pessoa do Galo que admitiu que o Otávio está fazendo toda a força do mundo para ser negociado. A comissão técnica atleticana já o liberou. Agora falta um acordo entre o Fluminense e o Atlético. A proposta financeira do Fluminense é bastante vantajosa para o jogador, que ganha R$500 mil por mês. O Atlético também cogita fazer esse negócio pensando na redução da folha salarial. Como eu contei, o Otávio ganha bastante e tem sido pouco utilizado na atual temporada. Foram apenas 3 aparições, todas na condição de reserva. Ele soma apenas 28 minutos em campo. A grande questão é quem o Atlético poderia contratar para suceder e substituir o Otávio. Nesse momento, o elenco conta com Gabriel Menino, Alan Franco, Fausto Vera e Patrick, que jogava na base do Palmeiras e foi envolvido nas tratativas pelo Paulinho. Vale para completar a lembrança de que o Otávio havia chegado de graça ao Atlético, vindo do Bordeaux, primeiro por empréstimo, depois em definitivo. Preciso contar agora sobre o Vasco. Há perigo no Campeonato Carioca e com discussão entre jogador e torcedores. O Vasco ficou no 0-0 contra o Sampaio Corrêa na noite dessa segunda-feira, em jogo que abriu a antepenúltima rodada do Campeonato Carioca. O Vasco, nesse momento, é o terceiro colocado na tabela de classificação com 14 pontos, a mesma pontuação do Flamengo. Mas Cruz Maltino tem apenas 2 partidas por disputar e elas são contra Flamengo e Botafogo. Se o Vasco não conseguir pelo menos uma vitória nos 2 jogos, a tendência é que ele não esteja entre os 4 classificados para as semifinais do Campeonato Carioca, algo bastante ruim para um clube que precisa de receitas e também precisa responder dentro de campo para o seu torcedor. Só para completar, depois da partida, o João Vitor, zagueiro contratado por um caminhão de dinheiro pelo Vasco, foi flagrado discutindo com torcedores que estavam na arquibancada. O segurança precisou puxar o João Vitor, o Verratti também ajudou para tentar diminuir toda essa confusão. A saideira sobre o Vasco: o atacante GB foi vendido para o Fenerbahçe, operação de 3 milhões de euros, embora valha a lembrança de que ele não chega num primeiro momento para jogar no Fenerbahçe, vai atuar no Kasimpasa até a metade do ano, quando será incorporado pelo elenco do Fenerbahçe. Preciso falar agora sobre Cruzeiro e Matheus Pereira. O Matheus deixou bem claro, depois da derrota para o Galo, que o seu desejo é de atuar no futebol europeu, certo?
Ele até disse que pediu para o Alexandre Matos e para o Pedrinho Braga para ser negociado com o time europeu. Mas a questão vem agora. Não houve nem sondagem, nem proposta de ninguém da Europa. E eu vou dizer mais. Até baseado numa conversa que eu tive com um dirigente cruzeirense na manhã dessa terça-feira, dá para dizer que a chance de esse negócio acontecer é mínima. Primeiro porque nenhum clube europeu vai querer gastar 24 milhões de euros pedida do Cruzeiro para negociar o atleta. Jogador de 28 anos de idade, sem grande mobilidade e que não atua na Europa desde 2021. Na oportunidade, ele jogava no West Brom, da segunda divisão inglesa, e foi atuar pelo Al Hilal. Outra coisa que dificulta a situação do Matheus, ele tem salário alto no Cruzeiro, 1.800.000 reais por mês. Poucos clubes grandes teriam a oportunidade de aumentar esses vencimentos, especialmente por conta das limitações físicas. O Matheus não é um cara de muita intensidade. Então o Cruzeiro se mostra bem tranquilo em relação a essa pedida do Matheus Pereira, apostando que não pintarão ofertas do velho continente. O contrato atual se encerra em junho de 2026, embora o Pedro Lourenço já tenha admitido que iniciou conversas para um aumento do contrato e também do seu salário. A ideia é que o Matheus Pereira se aproxime dos 2.400.000 a que tem direito por mês o Gabigol, jogador mais bem pago do elenco cruzeirense. Bora fechar o vídeo para contar sobre o Corinthians repercutindo uma declaração de Augusto Melo. O Augusto esteve num programa do Benjamin Bach e afirmou que o ex-presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves, não pagou sequer R$1 dos salários de Matias Rojas. Esse assunto é super importante porque o Rojas entrou com uma ação contra o Corinthians e conseguiu na FIFA a condenação do Timão em 40 milhões de reais. O Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte, mas a qualquer momento deve haver a condenação definitiva e o Corinthians vai precisar se virar com 40 milhões de reais para evitar uma punição. Aspas para o Augusto Melo: desde que tinha sido contratado, o Rojas nunca recebeu um salário. O Augusto completa: conosco, nós chegamos, pagamos a primeira e não conseguimos pagar a segunda parcela. Só para lembrar, o Augusto, quando chega, é informado que o Matias Rojas queria ir embora. O Augusto promete quitar tudo e condiciona o não pagamento à saída imediata do Matias Rojas, além do cumprimento do pagamento de todos os salários até o fim do contrato. Logo na segunda prestação, o Corinthians atrasa, o Rojas vai à FIFA e consegue a condenação do Timão. O Augusto completa: o Rojas quis esperar, não quis esperar. Tanto que ele saiu num dia e no outro dia a gente quitou fundo de garantia, salários, bichos e tudo mais. Só que ele preferiu ir embora porque já tinha outra proposta, fecha aspas. O interessado na oportunidade era o Inter Miami. Seja quem for, Duílio Monteiro Alves ou Augusto, a principal condenação é para o Corinthians, que vai ter de se virar agora para arranjar 40 milhões de reais. Muito mal administrado na era do Duílio, que dizia não ganhar títulos porque tinha uma responsabilidade financeira, mal conduzido também pelo Augusto, que acabou fazendo um acordo, não cumprindo e vendo o Matias Rojas processar o Timão em 40 milhões de reais. Para você, quem foi pior presidente, Duílio Monteiro Alves ou Augusto Melo? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!